Graça e paz, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Igreja Batista do Povo. Hoje eu estou trazendo um tema removendo limites para você. E eu queria compartilhar contigo algo precioso antes dessa ministração começar. Antes da gente iniciar, Deus fala inúmeras vezes através da sua palavra, não temas. E eu queria iniciar orando. Pai bendito, Pai amado, graças te dou, Deus, por essa palavra, pela tua presença. Ó Deus, para que nós possamos aprender, reavivar, ó Deus, e superar os nossos limites em meio às dificuldades que vivemos, sejam elas pessoais, familiares, físicas, ó Deus, financeiras. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha impactar o coração de cada um daqueles que vão ouvir, acompanhar e que tenha, Deus, a oportunidade de transformação, de mudança através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não temer em meio às dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia, não temer é algo que não é muito simples. Temos inúmeras questões e levantes. Nós vivemos na época da murmuração. As pessoas murmuram porque não tem vacina, elas murmuram porque falta vacina, elas murmuram porque a vacina pode não ser boa. Irmão, nós vamos viver sempre na corda bamba, em meio às dificuldades, às lutas. E naquela época, nesse texto que nós vamos ler, tinha lá em Lucas 17 um povo também que vivia na dificuldade, que vivia excluído da sociedade, que vivia fora dos limites de atuação de uma sociedade. E é esse texto que nós vamos ler agora. Vamos lá, Lucas 17, a partir do versículo 11. Diz assim: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Quem ia? Jesus Cristo. Jesus ia para Jerusalém, mas o Espírito Santo fala com ele para passar em Samaria e Galiléia. E aí no versículo 12 ele diz assim: Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Irmãos, a primeira coisa que eu preciso entender nesse texto, para superar limites, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, através do seu Santo Espírito, do seu Espírito Santo, para ouvir a voz do Senhor e que Ele possa direcionar a minha vida. Nós precisamos orar e buscar: Senhor, fala comigo, Senhor, impacta o meu coração, Senhor, muda a minha história, Senhor, me instrui, me direciona. Lembra, Jesus falou que era o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus era o caminho? Para te direcionar, para te orientar, para te ajudar na direção a ser tomada. Então nós precisamos ter essa comunhão, esse relacionamento. E aí logo em seguida ele entra e vê 10 leprosos, os quais pararam de longe. Vamos lá. O que é a lepra? Lepra é uma doença degenerativa que a pele da pessoa morria, desfalecia, ela era desintegrada. Aquilo cheirava mal, aquilo soltava líquidos que tinham mau cheiro, e aquilo não tinha cura, ela vinha degradando o ser humano vivo. Era uma doença muito triste nessa época, hoje chama-se de hanseníase. E ela tem, a diferença é porque é o seguinte: naquela época ela não parava, não havia nenhum tipo de tratamento. Hoje a pessoa consegue regredir aquela situação para ficar só no membro que está, só naquela parte do corpo, mas ali não. Todos eles eram leprosos e a primeira coisa que acontecia é que eles eram afastados e colocados à margem da sociedade. Eles eram marginalizados porque eles ficavam separados, eles não tinham acesso às mesmas coisas. Existiam cidades de leprosos e Jesus passa por ali e os 10 leprosos procuram ele. Os 10 leprosos mantêm uma certa distância. Às vezes a gente tem receio em relação às doenças, às dificuldades que nós vivemos, mas o Senhor é poderoso para mudar a história de pessoas como eu e você. Vamos seguir. E aí diz assim o 13:
e clamaram a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós, diziam os leprosos. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Primeira coisa que eu preciso entender: não basta só Jesus te ouvir, a gente precisa obedecer a orientação, a gente precisa seguir. E não é do meu jeito, não é do jeito que eu acho. Hoje nós vivemos na era do acho. Não, eu acho que, a gente achar é muito fácil, mas a orientação foi dada. Vá lá e se apresente ao sacerdote. Por que se apresentava ao sacerdote, você sabe? Eu vou te ajudar. Na época, para você voltar a ter comunhão na sociedade, você passava pelo sacerdote, ele verificava e fazia uma avaliação se realmente você poderia voltar a contato com a sua família, com a sociedade, ou não, permaneceria recluso. Por isso que o Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. Mas se tivesse alguém ali que não obedecesse à orientação de Jesus, esse não ficaria curado. Mas como eles obedeceram, e aí diz que todos foram curados. Todos ficaram limpos. E aí continua o texto dizendo: um deles, vendo que estava curado, voltou-se, glorificando a Deus em alta voz. Um deles. Nós temos 10 leprosos, 9 foram para o seio da sua família, se divertir, curtir, mais um volta para agradecer. Remover limites. O limite da percepção de você ouvir o Senhor Jesus. O limite de gerar obediência. Eu preciso remover esse limite da desobediência. E eu preciso também entender que a gratidão é algo precioso diante de Deus. Nós vivemos numa era que tem pessoas que não agradecem mais nada. Nós vivemos numa era que ninguém tem gratidão nem pelo pai, nem pela mãe, nem pela tia, pela avó, pelo patrão, por nada. Mas a gente precisa aprender a ter gratidão. Porque os filhos de Deus são assim. Eles entendem. E ele diz assim: e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Cada vez que Jesus conta uma parábola, cada vez que Jesus testemunha algo e ele fala de samaritano, dá um certo tremor, um frio na espinha, porque eu posso ser um desses religiosos, superficiais. Porque quando fala de samaritano, eram pessoas que não tinham religião, que não tinham nenhum tipo de posicionamento com o cristianismo, mas eram pessoas de boa índole, pessoas coerentes, que precisavam conhecer o Senhor. E aí diz assim: Jesus perguntou-lhe: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E aí ele finaliza dizendo: então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Entenda bem, aqueles foram curados da carne, da pele, mas não vão ter a salvação, porque a salvação veio pela gratidão desse homem, porque a fé dele o salvou. Deus remove limites, mas os limites precisam ser superados, precisam ser aprendidos, precisam ser trabalhados. E hoje eu gostaria de compartilhar contigo isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, precisamos agradecer. Tem gente que reclama da chuva, reclama do sol, reclama do dia nublado. A gente precisa vencer isso tudo, em tudo damos graças. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é precioso. Eu te glorifico e exalto o nome do Senhor pela sua vida. Vamos remover esses limites? Vamos superar eles? Então vamos orar também. Pai bendito, eu te glorifico, te exalto, te peço as tuas bênçãos sobre a vida do teu filho, da tua filha, sobre a minha vida, Deus. E nós venhamos romper esses limites,
E entender, Deus, que esse encontro, esse relacionamento com o Senhor precisa ser diário. Ó Deus, que a obediência precisa ser priorizada. E principalmente, Deus, a gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.